Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos ter uma aula hoje sobre artigo e numeral. São duas classes de palavras que nós vamos trabalhar aí. Nós vamos basear nossa aula no capítulo 5 e no capítulo 6 do livro de gramática, tá bom? Nós vamos trabalhar aí a teoria, a parte teórica, que não é muito longa, né? A respeito dessas duas classes de palavras, que são classes bem tranquilas de serem trabalhadas, né? Dando continuidade aí ao nosso estudo, né? Nós vimos primeiro substantivo, depois adjetivo, agora artigo e numeral, tá? Bem, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito da aula, do conteúdo, estou no plantão das 7 às 11, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Pelo WhatsApp. Vamos lá? Faça anotações, pegue aí o seu livro de gramática, abra aí no capítulo 5, vamos acompanhar, tá, a aula, faça anotações, anote as dúvidas também, certo? Então, vamos lá. Antes de partirmos aí para o nosso livro. O que é artigo? Artigo é um nome de uma classe gramatical, uma classe de palavras, né? E é uma classe variável em gênero e número, ou seja, essas palavrinhas que se encaixam aqui na classe artigo, que nós vamos ver são poucas palavras, elas vão variar para concordar com o substantivo, elas vão variar em gênero, feminino e masculino, e em número, né, singular, plural. Quais são os artigos? O, os, a, as, uns, uma, umas. Pronto, são essas palavras que se classificam como artigo, tá? É um determinante que antecede o substantivo. O que é anteceder? Que vem antes, né, do substantivo. A casa, as casas, um mural, uma casa, o cão, o cachorro, o lugar, a escola, a Luana, o Rafael. Veja só, então o artigo ele é utilizado antes do substantivo, tá? Desempenha os papéis de individualizar ou generalizar. Quando eu trato de uma pessoa por exemplo, de forma individualizada, vou utilizar o a, né, ou o. Por exemplo, vou falar sobre uma conhecida minha que se chama Giovana. Eu a conheço. A Giovana chegou atrasada na escola e levou uma advertência. Veja só, eu tratei de forma individualizada. A Giovana, aquela garota. Agora, se eu não quero comprometer, né, quem chegou atrasado e ganhou uma advertência, uma garota chegou atrasada e ganhou advertência lá na escola. Veja só, utilizei outro artigo, uma, mas de forma mais generalizada, né? Mostrando que desconhecimento, né? Ou apenas omitindo ali quem seja a pessoa, né? Então, o artigo ele pode individualizar ou generalizar, indicar conhecimento ou desconhecimento, apreciação ou depreciação, determinação ou indeterminação, intimidade, proximidade, etc. Então, veja só, são palavrinhas tão pequenininhas, né? Mas com muito significado, tá? Vamos aqui para a tirinha. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Um cachorro não, o cachorro. Veja só, a menina, a personagem, trata do Snoopy, né, do cachorrinho aqui, de forma indiferente, né? Não específica. Um cachorro. Quando eu falo um cachorro, pode ser qualquer cachorro, né? Mas o Snoopy vai e diz um cachorro. Não, quer dizer, não é qualquer cachorro, é o cachorro, certo? É o que importa ali, é o Snoopy. Entenderam? Então, nós temos ali, a depender da nossa intenção, a depender de qual objeto, qual substantivo nós estamos utilizando ali, nós vamos escolher um artigo. E agora nós vamos ver logo em seguida, né, que o artigo ele tem duas divisões, em artigo definido e artigo indefinido, tá?
Vamos lá. Aqui, vamos para o capítulo 5. O que é um artigo? Você sabe? O tema interdisciplinar aqui do capítulo 5 é ecossistema, tá? A palavra A maiúscula, no primeiro quadrinho da tirinha abaixo, exemplifica bem o que é um artigo. Veja, Pedro, a prova da professora Norma é sempre a prova. É mesmo, Serafim, toda vez só cai gramática. Por isso eu estou decorando a gramática toda. Não vai adiantar de nada, Pedro. Para tirar uma nota boa, você tem que ser mais sábio que o Dalai Lama. No texto, o emprego da palavra a contribui para entendermos o sentido do substantivo prova. Veja só, a prova. Por meio dela, podemos perceber que os meninos não estão falando de qualquer prova. É a prova da professora Norma. O emprego dessa palavra em letra maiúscula sugere ainda mais exclusividade, isto é, que a prova da professora é realmente muito difícil. Então, só dele utilizar ali o a, que é um artigo definido, já nos refere aí, né, já nos remete que não é qualquer prova, é uma prova muito importante, é a prova. Como o substantivo prova é feminino, empregamos a palavra a antes dele. Se fosse, por exemplo, humor, que é um substantivo masculino, empregaríamos a palavra o antes dele. Então, veja só, uma relação de concordância entre o artigo e o substantivo. O artigo ele vai concordar com o substantivo a qual se refere. Veja só, se eu tenho gato, assim como o adjetivo é uma classe de palavras que vai acompanhar o substantivo e vai concordar com ele, gato, bonito. Se for gata, é gata, bonita. O artigo também, o gato, a gata. Então, há essa relação de concordância nominal. A prova da professora Norma é difícil. O humor da professora Norma é terrível. Nos dois casos, as palavras a e o foram empregadas antes de substantivos, determinando seu sentido e concordando com eles em gênero e número. Agora observe. Pedro quer tirar uma nota boa. Ele quer ter um desempenho melhor. Nesses dois casos, as palavras um e uma atuam sobre os substantivos que antecedem, indeterminando seu sentido. Veja só o quanto é importante essas duas palavrinhas aqui. Indeterminando o seu sentido e, no primeiro caso, no primeiro exemplo, é determinando seu sentido, né? Assim, Pedro quer uma nota boa qualquer, pode ser 7, 8, 9, de forma indeterminada, para ter um desempenho melhor. Tanto o substantivo nota quanto o substantivo desempenho estão empregados com sentido vago. Nas duas situações, observe que também há uma concordância de gênero e número entre as palavras um e uma, e os substantivos aqui antecedem. Antes de passarmos aqui para o conceito de artigo, vamos ver o que é concordância? É importante observar que o artigo acompanha o gênero e o número do substantivo. Como eu já falei com vocês, né? Em outras aulas, quando nós tratamos de adjetivo, aqui nessa aula nós já falamos sobre isso. Então, o artigo é uma classe de palavra que vai concordar, porque acompanha e concorda, tem que haver uma harmonia entre essas palavras, o substantivo e o artigo. Essa relação de correspondência de gênero e número que acontece entre o substantivo e o artigo é chamada de concordância. Assim, dizemos que o artigo e o substantivo concordam em gênero e número. Veja, as relações ecológicas. Relações ecológicas, feminino, e está no plural. Então, as. Eu tenho um artigo que está no feminino, plural. Os corais, porque corais, palavra masculina, está no plural. Então, o artigo também, masculino, plural. Leão, masculino singular. O artigo, o leão. Predador, masculino singular. O predador. A vida. A está concordando com vida, que está é feminino, está no singular. Tá bom? Então, a concordância é essa harmonia, tá bom?
essa relação de correspondência que há de gênero e número entre o substantivo e o artigo, tá? Agora, por fim, chamamos de artigo a palavra variável, porque é variável, ela vai variar, ela vai mudar de acordo com o substantivo, que é justamente isso daqui. Se o substantivo está no masculino, o artigo está no feminino, no masculino também. Se o substantivo vai para o feminino, o artigo vai para o feminino também. Bom, então ele varia para concordar em gênero e número que antecede o substantivo, determinando ou indeterminando o seu sentido. Classificação dos artigos. A partir disso que nós vimos, que ele vai determinar ou indeterminar, nós temos as classificações. Então, como consequência do que vimos até agora, os artigos se classificam como determinados, o, a, os, as e indeterminados, uma, uns, umas. Nós temos só esses artigos aqui, tá bom? Observe outros exemplos no texto a seguir. Os corais se desenvolvem pela união de uma infinidade de organismos, formando associações entre seres da mesma espécie. Cada grupo de indivíduos realiza uma atividade específica, mas de modo geral estão todos fundidos fisicamente. Todos esses seres unidos representam uma colônia. Então, nós temos aqui destacados, veja só, alguns artigos que estão acompanhando os substantivos, veja, os corais, uma infinidade, uma atividade, uma colônia. Se o substantivo é feminino e está no singular, o artigo também está. Se o substantivo é masculino e está no plural, o artigo também está. O artigo os determina o sentido do substantivo corais. Não são quaisquer seres vivos, são os corais. Já o artigo uma determina o sentido dos substantivos a que antecede, infinidade, atividade, colônia. Então, veja só, enquanto os é determinado, uma é indeterminado. Quando antecede um nome próprio, o artigo definido indica familiaridade. A Maria chegou cedo. Veja só, o uso desse a aqui vai me indicar familiaridade, ou seja, quer dizer que eu conheço a Maria. A Maria que a gente conhece, ela chegou cedo. Esse uso é muito comum em alguns estados brasileiros, como Ceará, Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Detalhes importantes sobre os artigos. Os artigos são sempre empregados antes de substantivos, tá bom? Sempre. Assim, mesmo que a palavra que vier depois deles não seja originalmente substantivo, passa a funcionar como um. Chamamos esse fenômeno de substantivação. Vou perguntar isso para vocês lá na revisão, tá bom? Quem sabe na prova, no simulado. O que é substantivação? O processo em que uma palavra que não seja substantivo passa a funcionar como um. E isso acontece quando nós colocamos, por exemplo, um artigo antes dela. Veja só, a palavra caminhar. Caminhar indica uma ação, então é um verbo. Nós ainda não trabalhamos o verbo, mas estou adiantando isso daqui para vocês. Então, verbo é uma classe de palavras que indica ação, por exemplo, ação, fenômeno da natureza, enfim. Caminhar indica uma ação, né? Então, é verbo. Só porque se eu coloco um artigo antes, o caminhar de Pedro é lento. Eu substantivei a palavra, eu coloquei um artigo antes. Então, passou a ser um substantivo. Originalmente é um verbo, mas na utilização que eu dei é um substantivo, tá? Os verdes são mais saborosos. Substantivação do adjetivo verdes. Verdes originalmente é um adjetivo, né? O brincar é fundamental na infância. Brincar é originalmente um verbo, mas eu coloquei o artigo antes, virou substantivo, tá? Veja só que não aprenda mais. Dispensa o artigo Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Pernambuco, Sergipe, Portugal, Angola, São Salvador, Castela, Cabo Verde. Já o nome Alagoas pode ser usado com ou sem artigo, mas o emprego do artigo antes de Recife é obrigatório. Veja só, são palavras que precisam do artigo, outras que não precisam, como Goiás, né? Nós falamos, dificilmente ouvimos o Goiás, né?
utilizamos Goiás. Agora, o Rio de Janeiro, o Ceará, São Paulo, você costuma utilizar, ouvir o artigo antes? Talvez a cidade de São Paulo, mas o A está acompanhando cidade, não São Paulo, tá? Agora, Recife é obrigatório. O Recife é uma bela cidade. Empregados antes de numerais, os artigos indefinidos reforçam a noção de imprecisão. A professora Norma tem uns 50 anos, veja só, aproximadamente, é impreciso. Ela ligou faz uns 30 minutos, também mostra imprecisão. Havia umas 1000 pessoas no show. Imprecisão. Indeterminação, não sei quantas, mas por aí. Em algumas situações, os artigos nos ajudam a identificar o gênero e o número dos substantivos a que antecedem. Veja só, os ônibus estão quebrados. Ônibus em si, né, nós não temos aí, né, o ou a de feminino masculino, mas o artigo vai nos indicar. O pianista, a pianista. Veja só, é pelo artigo que nós identificamos. A pianista começou a tocar. Usamos artigos definidos antes de certos nomes próprios, de lugares, como os que indicam países, regiões, continentes, montanhas, vulcões, lagos, oceanos, rios e ilhas, ou seja, antes de substantivos próprios, né? A Inglaterra, o Amazonas, o Pacífico, o Norte, os Andes, a Europa. Então, verbo, né, como eu disse para vocês, nós vamos estudar lá na frente. Aí, a professora Norma está falando que é lá no capítulo 8. E agora, nós vamos para o capítulo 6, o que é numeral. Numeral também é uma classe de palavras, mas, professora, numeral a gente tem que estudar lá em matemática, não? Também, mas nós temos uma classe de palavras chamada numeral. Então, é uma classe de palavras normalmente variável em gênero e número também. É um determinante que acompanha o substantivo ou substitui. Então, numeral também é uma classe de palavras que acompanha ou substitui o substantivo. Indica essencialmente quantidade absoluta, que é o cardinal, nós vamos ver as classificações, né? Quantidade fracionária, tá? Que são as partes, né? 1/3, meio, o numeral fracionário. Quantidade multiplicativa, que são os múltiplos, né? O dobro, o triplo. E ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, né? Por exemplo, são os numerais ordinais de coisas ou pessoas. Posso perguntar uma coisa? Claro! Há quanto tempo trabalho para você? 6 anos. Quando vou receber algum pagamento? Essa é a segunda pergunta. Então, veja só. Primeiro, nós temos aqui, 6 anos. Palavrinha que indica o quê? Quantidade absoluta, é o numeral cardinal. Aqui nós temos segunda ordem. Veja só, primeira pergunta, segunda pergunta. Ele pediu uma pergunta, né? Posso perguntar uma coisa? Aqui nós temos 6 como numeral, segunda também. Agora, o H, que é este daqui, o que respondeu, ele interpretou uma aqui como numeral também, né? Porque ele entendeu que ele queria fazer uma pergunta, refere-se a número. Mas aqui, uma é um artigo indefinido, né? Posso perguntar uma coisa? Então, é uma questão aí que nós temos que prestar muita atenção também, tá? A utilização do e uma como numeral e artigo. E aí, como nós fazemos isso? A partir da leitura e interpretação. Se ele refere-se ali à quantidade, seja absoluta, fracionário, multiplicativo, ordinal, ou refere-se de forma indefinida ao substantivo, tá bom? Aí nós identificamos se é numeral ou artigo, tá? Mas isso não é a questão agora. Agora nós temos que entender que nós temos uma classe de palavras chamada numeral e temos aí essas classificações. Capítulo 6, numeral. O tema interdisciplinar é o conceito matemático de número, numeral e algarismo. Então, é um tema hiper pertinente, né? O que é o numeral? Então, veja só, nós vamos utilizar aqui a história matemática. Em algum momento da evolução do ser humano, surgiu a necessidade natural de contar.
Então, assim como é natural o homem querer dar nome às coisas para se referir-se a ela, né? Referir-se a elas, seja um objeto que se chama pedra, né? Ou um objeto ali que se chama roupa. Enfim, tudo que nos cerca tem nome, né? O homem também teve a necessidade de contar, uma necessidade natural, saber a quantidade. Então, mais tarde, mudanças na estrutura da sociedade tornaram necessário registrar essa contagem. A princípio, os seres humanos utilizaram procedimentos simples, como a coleção de pedras, marcas feitas em ossos e nós dados em cordas. A contagem foi um dos primeiros desafios que os seres humanos enfrentaram. Com o tempo, esses métodos foram se aprimorando e em cada região do mundo desenvolveram-se técnicas diferentes de contar, cada uma com seus próprios símbolos e regras. Os egípcios, os romanos, os macedônios, os chineses, os maias e os indígenas brasileiros trabalhavam com números de forma diferente, tá bom? Então, com o incremento das relações comerciais entre os povos, ter maneiras diferentes de medir e contar se tornou pouco prático. Era melhor que todo mundo contasse da mesma forma. Por isso, houve a necessidade de se adotar um sistema único de numeração, que é o que utilizamos até hoje, o indo-arábico. Então, este número aqui é o que nós estamos vendo, o 6 aqui, né? Ele vem desse sistema aí indo-arábico, ele é desse sistema indo-arábico. Assim, em matemática, dizemos que número é a ideia de quantidade que nos vem à mente quando contamos. Para cada ideia de quantidade, temos um número associado, e cada número pode ser representado por um símbolo ou nome. Então, primeiro o número vem a ideia, depois nós associamos a um número e cada número tem um símbolo, uma representação, né? Um nome, ou seja, um numeral. Essa mesma definição é utilizada na língua portuguesa para indicar as palavras que utilizamos para designar quantidade, ordem, codificação, divisão ou multiplicação. Os australopitecos andavam sobre os 2 pés. Se formos pensar no número, né, que é a ideia da quantidade, nós sabemos, olha, 2 pés. Aí essa ideia nos remete ao número, ao símbolo, né, e depois ao numeral, que é a palavra, né, ou o próprio símbolo, o 2. Há aproximadamente 4 milhões de anos surgiram na África os primeiros antepassados do ser humano. Mais uma vez, 4 milhões é um número numeral. O número quantifica, o numeral representa essa quantidade. Então, o número é a quantidade e o numeral representa. Eu tenho ali um símbolo para representar o 1, né? Tenho aqui um símbolo para representar o 1. Eu tenho uma palavra também que representa esta ideia, esse símbolo. Os símbolos matemáticos utilizados nessa representação são chamados de algarismos, que no caso do 1, o 2, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De forma simples, podemos dizer que os algarismos estão para o sistema dos números, como as letras do alfabeto para as palavras. De maneira geral, podemos dizer que são basicamente um recurso de representação. Eles representam essa ideia aqui de quantidade. Classificação dos numerais. Vimos que numeral é a palavrinha que representa o número. Tendo em vista o que estudamos até agora, podemos classificar os numerais em 4 grandes grupos. Veja só, cardinais. Os números cardinais indicam quantidade, né? Na África foram encontrados os fósseis de 2 australopitecos, a quantidade, são 2 australopitecos, numeral cardinal. Acredita-se que os mamutes foram extintos há cerca de 12 mil anos. 12 mil aqui é um numeral cardinal, indica quantidade. Observações importantes. Os numerais 1, 2 e as centenas a partir de 200 variam em gênero. 1, 2, 200, 300. Usamos a conjunção e entre
as centenas, as dezenas e as unidades. 23.238. Empregamos a conjunção e entre o milhar e a centena, se esta não estiver seguida de outro número, 2.200. Caso contrário, omite-se a conjunção, 2.226. Veja só, isso daqui é tudo natural, a utilização dessas conjunções, né? A utilização aqui variando do numeral, variando em gênero e número, tudo isso nós já fazemos, já utilizamos, é muito natural. Ao fazer a leitura, ao entender essas regrinhas, essas informações, nós vamos só tomando consciência, lembrando, nossa, realmente, quando eu falo 2.200, eu utilizo E, mas se tem um número à frente, é 2.226. Então, o E vai ser só com a outra palavrinha, com outro número. Então, quando os números são muito extensos, não se usa a conjunção entre as classes, ou seja, entre os grupos de 3 algarismos, nem vírgula. Veja só, aqui nós temos 324 bilhões, 312 milhões, 90.215. Nós não utilizamos aqui a conjunção entre as classes, os grupos de 3 algarismos. Veja só, não é aqui que a gente utiliza o E, né? Se nós fôssemos colocar a conjunção E ali. Depois dos numerais compostos com um substantivo vai para o plural. 31 dias, as 1.001 noites. Então, depois de tudo vai para o plural, né? Uma casa. Mas se são duas casas, três casas, 1.200 casas, 1.300 casas, o substantivo vai para o plural. O numeral cardinal pode, às vezes, ser utilizado nas indeterminações. Peço-lhe 1 minuto de sua atenção, alguns poucos minutos. Ela anda com 1.000 perguntas, muitas perguntas. Os numerais ordinais, vimos os cardinais que indicam quantidade, ordinais indicam o quê? Ordem. Né? Como o próprio nome sugere, os numerais ordinais indicam a ordem dos seres em uma determinada sequência. O Homo habilis foi o primeiro a produzir ferramentas a partir de pedras. Saturno é o 6º planeta a contar do Sol e o 2º maior do sistema solar. Então, há uma ordem, uma sequência. Ele é o primeiro da fila, ele é o 5º da fila. Então, são numerais ordinais. Observações importantes. Nas designações de papas e soberanos, séculos e capítulos de livros, empregamos o ordinal até 10º. Daí por diante, utilizamos o cardinal. Veja só, Paulo, 6º, século, 9º. Mas, se passa do 10º, aí nós utilizamos o cardinal, 15. Luís, 15, capítulo 22. Então, o ordinal até o 10º, quando for designação de papas, soberanos, séculos e capítulos, tá? Usamos sempre o ordinal quando o numeral estiver anteposto ao substantivo. 8º século, 19º capítulo, 7º canto. Na indicação do primeiro dia do mês, prefere-se o ordinal. Ela aniversaria no dia 1º de setembro. Palavras como último, penúltimo, antepenúltimo, anterior, posterior, derradeiro e múltiplo, embora transmitam a noção de posição, devem ser consideradas adjetivos e não numeral, tá? Os numerais inferiores a 2.000 são lidos ou escritos como ordinais. Fernanda é a 1080ª-28ª classificada. Você já utilizou? Me fala. Um numeral desse daqui, um ordinal desse? Nem eu, tá? Quando superiores a 2.000, os numerais devem ser lidos de forma mista, isto é, o primeiro algarismo como cardinal e os demais como ordinais. Veja só, Renato é o 2.000.000 classificado. Então, utilizamos aqui inicialmente o cardinal e o resto ordinal. Multiplicativos são aqueles que denotam aumento proporcional por um múltiplo da unidade. Lá na matemática,
nós utilizamos o vezes, né? Os clubes propõem que o ingresso custe o dobro, ou seja, 2 vezes, né? O dobro do preço atual. Você precisa beber o triplo de água, ou seja, 3 vezes mais água. Observações importantes. Duplo, dobro e triplo são os numerais multiplicativos mais utilizados. Os demais, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo, óctuplo, nônuplo, décuplo e cêntuplo, geralmente são empregados em textos formais, muito formais. Em situações informais, são substituídos pelo cardinal seguido da palavra vezes, 7 vezes, 8 vezes. Os numerais multiplicativos são flexionados em gênero e número na função adjetiva. Minha avó costuma tomar o remédio em doses duplas. Veja só, quando está aí na função adjetiva, está adjetivando aqui a palavra doses, aí vai concordar, tá? Na fala informal, normalmente empregamos numerais cardinais seguidos do substantivo vezes para expressar multiplicações. Foi o que eu disse, né? Meu time ganhou o campeonato estadual 2 vezes. A banda remarcou a entrevista coletiva 2 vezes. 10 vezes, perdão, aqui de início, ó. Estadual 10 vezes e aqui 2 vezes. Fracionários expressam a diminuição proporcional da quantidade sua divisão. O que é fração? A fração não é parte. Quando vocês estudam fração, vocês estudam as partes. O numeral fracionário também, né? Naquele bairro, 1/3 da população vive abaixo do salário mínimo. Observações importantes. Os numerais fracionários devem concordar com os cardinais que os antecedem. Comi 2/4 de maçã. Para muitos numerais fracionários, utilizamos o cardinal seguido da palavra avos, proveniente de oitavo, 11 avos, 13 avos, 15 avos e assim por diante. Além dos numerais apontados acima, existem os numerais coletivos que funcionam como substantivos coletivos, porém diferem desses por designarem o número de seres rigorosamente exato. Novena, dezena, década, dúzia, centena, cento, milhar, milheiro, par, lustro, milhão, bilhão, trilhão. Na fala informal, normalmente empregamos numerais ordinais seguidos do substantivo parte para expressar frações, porque a fração é a parte, né? Veja só, 1/3, 1/3 é o quê? 1 dividido em 3 partes, eu peguei uma dessas partes, né? Uma dessas 3 partes, então é 1/3. Então, estou na 7ª parte do livro, esta é a 5ª parte do valor do carro. Aqui nós temos um quadro, ele é até maior que esse, tá bom? Partir aqui, porque ele é muito grande. O que que nós temos aqui? Os numerais, o algarismo, seja ele romano ou arábico, e os numerais correspondentes, seja ele cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Veja só que esse quadro aqui, essa tabela, resume bem o que nós vimos. Que o cardinal indica a quantidade precisa, o ordinal, ordem, o multiplicativo, a multiplicação, o múltiplo, e o fracionário, a divisão, as partes. E aí nós temos, por exemplo, pegar um aleatório aqui, o 12. Em numeral romano é assim, em algarismo romano é assim, em algarismo arábico assim, o numeral cardinal 12, o ordinal 12º, o multiplicativo do odécuplo e fracionário 12 avos. Assim, nós temos uma quantidade grande aí de numerais, tá? E terminamos aqui. Até a próxima aula, bons estudos. Qualquer dúvida, estou disponível no plantão até às 11 horas, tá bom? O e-mail aí para o envio das atividades, caso você tenha alguma aí para enviar, não deixe de fazer isso, tá? Bons estudos, bom dia para vocês, um ótimo restante de semana, né? Ainda estamos aí no início da semana, então ótima semana para vocês.